como é que quebra essas regras que a gente criou. A gente fez aquilo, a gente disse, vai ser assim, eu tenho que fazer assim, assim, assim. E depois a gente próprio fica preso nessas regras que a gente criou, como se aquilo fosse a única forma de fazer, sendo que existem várias outras formas de fazer as coisas. E aí galera, meu nome é Alena, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje, como você já viu, a gente vai falar sobre nossas regras, as regras que a gente cria e depois fica difícil de sair de um lugar que a gente se colocou. Mais ou menos isso. Na verdade eu quero falar sobre mim e como eu vou começar a falar nos vídeos agora. Eu, por exemplo, tô gravando há o quê? 6 semanas, 7 semanas, eu acho, sei lá, 5 semanas, não sei. E eu criei, a partir do terceiro vídeo, eu criei uma regra de que eu só ia gravar usando texto. Então eu tinha que escrever o texto todo, cada coisa que eu ia falar, e chegava na hora de gravar o vídeo, eu repetia o texto para vocês. Isso deve ter o quê? Os 3 últimos vídeos foi assim. E essa regra não era boa para mim, porque apesar de facilitar na hora de editar, depois eu vou falar porque eu achava que isso era facilitar, na hora de editar os vídeos, essa regra estava me prejudicando, porque eu não sou atriz, então eu não sei como é que eu falo. Eu não sei como é que eu falo em um vídeo para vocês, lendo o texto e falando ele com emoção, porque eu não sou atriz. Então isso estava cortando a minha espontaneidade e prejudicando os vídeos. E eu queria manter essa regra, até que minha fonoaudióloga chegou para mim e falou: Alena, não faz texto, fala livremente, que você vai falar melhor assim. E aí, se ninguém me falasse do lado de fora, eu ia viver como se essa regra de eu tenho que gravar lendo um texto ia continuar inquestionável para mim se uma pessoa não chegasse para mim e dissesse: Alena, tá ruim, fale normal. Fale espontaneamente. Eu não ia questionar isso nunca, porque foi uma regra que eu criei na justificativa de que estava facilitando para mim, mas só estava me prejudicando. E é isso que todo ser humano faz com muitas coisas. A gente cria umas regras absurdas de isso tem que acontecer assim, e a gente se apega naquela coisa tanto, que se aparecer algo melhor, uma forma melhor, mais fácil, que facilita a nossa vida para fazer aquilo, a gente não quer. Ou então a gente nem enxerga, porque a gente está tão apegado naquela regra que qual é o sentido de ficar olhando para outras coisas se eu quero continuar fazendo dessa forma, sabe? Regras ajudam a gente. Regra, método, sei lá, chame como quiser. Elas ajudam a gente a fazer as coisas de uma certa forma, mas são coisas imaginárias. Tipo, lei. Existe, mas não existe. Pode ser modificado, pode ser feito de outra forma, pode ser melhorado. Mas a gente tem a tendência a se apegar. Tipo, burocracia. A gente é burocrático com a gente mesmo. Eu estava sendo burocrática comigo. Eu tinha que fazer daquele jeito. Se não fosse daquele jeito, era a lei de Alena isso. O vídeo tem que ser gravado através de leitura de texto. Se for assim, é ruim. Se for assim, você vai demorar horas editando o vídeo, cortando sua fala. Se for assim, vai ser ruim pra você. E a lei só tava me prejudicando. Essa regra que eu criei, né, assim como todas que criamos, elas ficam dentro da cabeça. Não tinha nada físico me impedindo de fazer o vídeo de outro jeito, mas eu queria fazer lendo o texto, porque eu achei que assim ia facilitar muito pra mim. Aí eu comecei a me questionar, por que eu criei essa regra de que eu só podia gravar o vídeo lendo o texto? E eu criei essa regra porque eu não queria me permitir, que eu fosse espontânea. Então eu tava aqui dizendo, eu estou fazendo alguma coisa que eu gosto, mas no fundo eu tava me cortando, eu tava cortando a minha espontaneidade. E a espontaneidade anda assim com a criatividade. Eu não posso ser criativa se eu não consigo ser espontânea. Se eu tô cortando a minha expressão. Então eu tava aqui falando,
eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou me expressando, eu estou falando do jeito que eu quero. Mas no fundo eu estava redigindo um texto para eu falar exatamente o que eu achava adequado, e na hora, quando eu estava gravando, né, lendo o texto, eu chegava, falava alguma coisa espontânea e eu me cortava. Eu parava e falava, não, tá fora do texto isso que eu falei, vou ler o texto ali. E às vezes essas partes que eu falei espontaneamente ficaram melhores do que o texto e eu cortava do vídeo porque não estava no texto. Então, por que a gente cria essas regras? É para limitar a nossa expressão? É para limitar seguir nossa empolgação? É para limitar, seguir as nossas vontades? Porque não era uma regra necessária, exatamente. E ainda estava me prejudicando. Então, sabe? Isso também é autossabotagem, tá? Porque eu preciso de criatividade. Então, se eu tava cortando minha espontaneidade, eu ia diminuir minha criatividade. E depois, eu não ia conseguir fazer o que eu quero fazer. Escrever, gravar, desenhar, sei lá. Qualquer coisa que exija criatividade. E a gente acha que criatividade é só... Geralmente a gente aprende na sociedade que criatividade é só a pessoa que escreve, a pessoa que pinta, a pessoa que trabalha com arte, a pessoa que trabalha com arquitetura. Mas criatividade é um princípio para a vida. Se você não tem criatividade, se você não trabalha a sua criatividade para ficar melhor, você perde a flexibilidade diante da vida. Você perde a capacidade de agir rápido. De pensar rápido. Porque criatividade é assim. Eu tô com um problema. Como é que eu soluciono esse problema? Isso é criatividade. A solução que você vai gerar para um problema. A solução que você vai gerar para um problema é criatividade. Então, criatividade não é só para arte, é para tudo. Tudo que a gente vive nesse mundo é criação, né? É fruto da criação. Então, se eu tô criando regras para limitar a minha expressão espontânea, para evitar que eu siga a minha empolgação e que acaba limitando a minha criatividade, eu também vou ficar mais rígida diante da vida. Vocês estão vendo um monólogo meu terapêutico, né? Agora eu vou ficar mais rígida diante da vida. Eu vou ficar inflexível. E aí quando vier um problema pra mim, eu vou me desesperar, mais fácil. Porque eu não vou saber pensar, enxergar além das possibilidades, porque é isso que a criatividade faz, né? Você enxerga além do que existe aqui e agora. E eu também fiz essa regra pensando em diminuir o tempo do vídeo. Só que aqui vocês vão me ver falando 10 minutos, 20 minutos, sei lá, quanto tempo eu quiser falar no vídeo. Às vezes vai ter um vídeo de 8, às vezes vai ter um vídeo de 20. E eu vou deixar aí e ver quem quer, entendeu? E aí, espontaneidade te leva à criatividade, a você poder expressar a sua criatividade. Senão, você vai vir uma ideia criativa e você vai falar: não vou expressar porque eu tenho que me conter. Não vou expressar porque, ai meu Deus, o que é que vai acontecer? Não vou expressar porque daquele jeito que eu escrevi é melhor. Não vou expressar porque eu tô com medo de sei lá o quê. Entende? E isso é uma coisa leva a outra, porque a gente acha que só as grandes decisões que importam, né? Mas a forma que você vive diariamente que vai compor sua vida, que vai te levar aos lugares que você tem que estar, que vai te levar para onde você quer estar no futuro. Então não é só as grandes decisões, tipo trabalho que você faz, a forma que você se exercita, o que você come, essas coisas muito grandes. É nas pequenas decisões que a gente vai se boicotando, e é um efeito borboleta que chama Ripple, efeito borboleta, não sei. É uma coisa que começa pequenininho, mas vai tomando a sua vida como um todo. Então eu começo aqui
tava toda feliz, dizendo, eu tô gravando vídeos. Mas aí eu comecei a me boicotar, a limitar minha expressão através de leitura de texto. E aí isso ia começar a contaminar o resto da minha vida. E é isso que acontece, você começa a se boicotar em uma coisinha, e isso começa a crescer, a ficar maior, porque você vai perdendo a confiança em você aos poucos. Você vai perdendo a sua forma de se expressar aos poucos, a partir das pequenas coisas. Então podia ser que um dia alguém visse meus vídeos e falasse, que menina chata, tá falando de qualquer jeito, nossa senhora, não sabe falar. E isso ia me desanimar, porque não ia crescer views, não ia ter gente vendo meu vídeo, não ia ter gente comentando, não ia ter gente curtindo. E isso ia me desanimar e um dia eu ia parar de fazer vídeo, porque eu tava me boicotando em uma coisa pequena, que eu julguei pequena, né? Em uma coisa pequena. E é assim que acontece, você começa a se boicotar, por exemplo, no autocuidado, né? No passar creme no corpo. Aí você começa a deixar, passar creme não importa. Isso não é consciente não, é inconsciente. Passar creme não importa, e depois beber água, tanto assim não importa. Aí depois pentear o cabelo não importa, cuidar do meu cabelo não importa. E cuidar de mim não importa. E aí vai crescendo por outras coisas. O que eu quero não importa. O que eu gosto não importa. Como eu quero que minha vida seja não importa. Porque vai contaminando. Você não é a pessoa do trabalho, a pessoa que vai pra academia e a pessoa que sei lá, faz as compras do mês separado. Você é tudo junto. Então não tem como fragmentar e achar que uma coisa pequena não vai impactar na forma que você age nos outros ambientes. Vai impactar. E é por isso que a gente tem que ficar atento ao que a gente faz. Desde as pequenas coisas, essas regrinhas que a gente não coloca para fazer algumas coisas do nosso dia a dia. Tem que observar por que a gente coloca essa regra. Essa regra tá com o propósito real de me beneficiar ou tá me prejudicando e eu não consigo sair disso? Porque aí é auto-boicote. Então você tem que ir olhando. Tá prejudicando? Não tá prejudicando? Tá ajudando? Não tá ajudando? Então é observar, questionar e mudar. Aí você vai observando essas coisinhas e aí você muda o que tem que mudar. Não fica só na parte da observação, não. Muda. E é essa a solução. Você muda, que nem eu tô mudando agora, eu tô falando pra você normal. Provavelmente eu vou melhorar do jeito que eu falo aqui, né, que eu falo rápido às vezes. Mudar, tem que mudar. Que nem eu tô fazendo agora, eu tô mudando. Então, observou, questionou, muda. Observa, questiona, muda. Porque só assim você vai quebrar essas regras que você criou no seu dia a dia que não te servem mais e vai conseguir transcender e fazer outras coisas que são benéficas para você, de verdade. E é isso. Quebre as regras. Não seja tolo, não seja tola, não seja burro e idiota. Quebre essas regras que você criou para melhorar e evoluir. Então é isso. Você já sabe que nos próximos vídeos, talvez seja um pouco mais longo, talvez seja um pouco mais curto, talvez eu fale demais, às vezes eu falo rápido, às vezes eu falo devagar, mas vai ser eu falando como eu. Então é isso. Observe, questione e mude. E tchau, até o próximo vídeo.